trabalhar. Ou não, né, Jango? Fala, Zezé, bom dia, cara. Então, o episódio de hoje é sobre Jango, João Goulart, esse participante muito louco do reality show que se chama Brasil. E vamos à ficha técnica desse participante. João Goulart já foi ministro do Trabalho de Vargas, vice de JK, vice de Jânio Quadros e ex-jogador do Internacional. Com essa quantidade de vice, eu fui até pesquisar assim, se ele não era vascaíno ou não jogou no Vasco, e pelo que aponta não, era só o Inter mesmo. Não tem nenhuma história com nenhuma ligação com o Vasco aí e os vices, mas era uma coisa dele mesmo. Obviamente, eu não vou contar toda a história de Jânio, nem da lesão da perna esquerda dele quando ele jogava pelo Inter, nem como foi a escola dele em São Borja, no Rio Grande do Sul, que foi onde ele nasceu. Eu falo os fatos mais importantes para você, meu querido, minha querida. Poder pelo menos lembrar de mim no vestibular, né? Porque é isso que importa, é isso que estamos fazendo aqui. Então eu vou começar por um fato muito importante, que foi quando o Jango foi ministro do Trabalho de Vargas. Meu irmão, se tivesse Twitter na época, Jango seria assim top um durante uma semana. Jango era o ministro do Trabalho, né? Aí beleza e tal, ministro do Trabalho, nananã, faz uma coisa, faz outra. Até que o dia que ele resolveu anunciar assim, ó, em segredinho. Aí, salário mínimo aumentou em 100%. Meu irmão, caos, né? Aí imagina teu salário, puf, aumentou 100%. Eu estaria feliz pra caramba, você, seu patrão não. E aí, meu irmão, aí que foi o caô. Porque você é isso aqui. Seu patrão é tudo aquilo. É ele que, né? E aí a coisa, por mais que os trabalhadores sejam a maioria, agora falando sério, os patrões desde sempre foram a força, assim. Os ricos sempre, entre aspas, comandaram o país. Então, houve na época uma pressão muito grande para se tirar o Jango do ministro do Trabalho e foi o que aconteceu. Getúlio Vargas precisou retirá-lo, né, do seu cargo por conta de toda a pressão. E com isso, a próxima aparição de Jango foi quando ele foi vice de Juscelino, por mais que Jango na época ganhou mais votos que o próprio Juscelino, mas como lei é lei, regra é regra, ele acabou sendo o vice do governo e assim segue o jogo. Acontece. Mas Jango teve uma boa participação dentro do governo JK, só que como vice. Ele resolveu, então ok, né? E depois do governo JK, quem é que volta, quem é que volta, quem é que volta como vice? Ele mesmo. Não estou falando de Vasco da Gama, estou falando de ele mesmo, o cara que gosta de ser vice. João Goulart, agora vice de Jânio Quadros. Ele é uma grande representação do Vasco, acho isso a melhor parte. Ele veio como vice, cara, do Jânio Quadros, o tal do Vassourinha, que prometeu varrer com a corrupção. E Jango, como sempre, um cara muito inteligente, muito participava do cenário político na época bastante, mesmo como vice, né? Ele acabou, não só ele, como todos os brasileiros, acabaram sendo surpreendidos. Porque Jânio, não se esqueçam, na época houve a dobradinha Jan, que era Jânio Quadros e João Goulart. Não se esqueçam. E um belo dia, Jânio acordou, tomou seu café. Jânio, não se esqueçam, tomou seu café e disse: Vou renunciar. Falou em casa, né? Pensando alto. Vou renunciar. Porque o pessoal não vai deixar, não vão deixar aquele comunista, entre aspas, assumir o tal do Jango. Então, não vão deixar eu renunciar. O pessoal vai aclamar por mim e eu vou virar o cara. E aí ele fez, né? Foi lá ele, como que não quer nada, ó, tô renunciando, hein, gente. Renunciou e o povo nem aí pra ele. Ninguém nem aí pra ele. Ninguém nem ligou. Nem passou batido.
Só que pro Jango assumir, teve um certo problema sim. Não saudade de Jânio Quadros, até porque ninguém sentiu. Jango houve um problema, porque Jango era visto por alguns como, entre aspas, comunista, porque por conta das suas ações sociais e populares, desde a época do governo Getúlio Vargas, e isso sempre foi um fardo que ele teve que carregar nas costas. E sua, e sua tomada como presidente foi algo um pouco problemática, precisou ser apoiado pelo seu então cunhado Brizola. Sim, ele era cunhado de Brizola, ele mesmo, o Brizola, lá Brizola, sensacional. Ele precisou ser apoiado pelo seu cunhado Brizola, e só que para Jango assumir, precisou se entrar em um acordo, e Jango só assumiu com o Brasil entrando no sistema parlamentarista. E durante os anos de 1961 e 1962, o Brasil foi um sistema parlamentarista. Todavia, abriram um plebiscito para saber se as pessoas queriam um país presidencialista ou parlamentarista. Por incrível que pareça, na época, com 80% dos votos, as pessoas votaram num país presidencialista. E aí, meu irmão, acabou o amor, acabou a paz, era Jango no poder e nada mais. Jango, Jango, coitado, Jango teve que, olha, fazer mundos e fundos para tentar governar, porque era bem complicado, bem complicado mesmo para ele. E uma das ações, e era tão complicado, cara, que até coisas, entre aspas, básicas que João queria fazer e não conseguia, era muito difícil de governar digamos assim, contra o Congresso, sabe? Por exemplo, quando ele quis o 13º salário, o Congresso votou que não. E nisso ficaram nesse embate. Só conseguiram algumas coisas, como por exemplo, é, durante essa guerra, digamos assim, do 13º, líderes sindicais fizeram greve para pressionar o Congresso, para assim o Congresso aprovar a lei do 13º salário. Então, assim, a situação no país era uma situação muito turbulenta, principalmente para Jango, que não conseguia fazer seu próprio trabalho. Antes de ir para o lado B, a parte final da história de Jango, eu queria pôr algumas características. Jango tinha um governo populista. Jango foi pelo partido PTB, que dentro do seu governo Jango foi bastante turbulento, com manifestações e tudo mais, era uma época assim muito turbulenta. E pela direita Jango era visto muito como comunista, porque Jango queria ações sociais, que eu vou contar agora inclusive. Bem-vindos ao lado B, a parte final, que se chama Comício da Central do Brasil. 13 de março, Jango me inventa um comício na Central do Brasil, 300 mil cabeças. Agora você imagina a Central, meu irmão. 300 mil cabeças. Nem quando o trem Gramacho para, fica tudo isso. Se você não aguenta, eu não tenho ideia de número, mas aquelas 500 pessoas, quando o Gramacho para na Central, você imagina 300 mil pessoas. Era muita gente, assim, muita gente. E Django acabou subindo um palanque preparado para ele fazer o discurso ao lado de sua esposa Teresa. Inclusive é uma foto muito interessante que tem no Google, do Django discursando e da Teresa, que se não me engano era claustrofóbica ou algo do tipo. Então é uma foto assim muito interessante a se pesquisar. E com isso um discurso que foi pelas rádios do Brasil ao vivo. Jango fez um discurso muito inflamado assim para a época. Ele falava sobre as reformas de base, falava sobre o voto para os analfabetos, falava sobre a valorização dos professores, a reforma agrária. Inclusive, o começo desse podcast foi com o início do discurso de Jango. O início do podcast foi o início do discurso de Jango. Só um pedacinho, claro, porque é um discurso muito maior,
muito mais extenso e porém muito interessante também. E foi como eu tinha dito, foi um discurso muito inflamado, com trabalhadores, líderes sindicais presentes na central, com todas essas propostas de Jango. Foi algo que assim, a elite, a direita conservadora no Brasil, os latifundiários, não aceitaram tanto, não viram com os bons olhos, porque eles, no caso, entre aspas, eram os prejudicados. Só que, né, tudo que vai volta. E aí vem a direita, inventa 15º tópico. A direita inventa Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Pode parecer até familiar com algo que houve em 2016, mas não é. Porém, foi naquele mesmo parâmetro contra o comunismo, contra. Nananana. Resumindo, os presentes no local eram a elite conservadora, os latifundiários, uma imprensa, no caso, que queria a queda do João Goulart, os banqueiros, os cristãos também que não viam Jango com bons olhos, até por conta da época do mito que se tinha sobre o comunismo, o que realmente ele não fazia, era o que as pessoas mais temiam e falavam. E no caso, essa marcha foi em São Paulo, foram 500 mil pessoas que participaram. Foi algo também bem inflamado na época, com bastante repercussão, que levou todos os caminhos ao golpe de 64. Isso nós estamos falando de 1964. E no dia 31 de março começa o tumulto no Congresso e tudo mais. E assim os historiadores dizem que mais ou menos 1º de abril foi realmente o tumulto do golpe. Eu acho muito válido também vocês pesquisarem o discurso falado no Congresso sobre a deposição de Jango. É algo muito interessante, entre aspas, e, e foi com isso que se começou a ditadura militar no Brasil, com esse golpe de 1964 a Jango, que no caso se exilou no Uruguai por conta de todo o problema no Brasil. Foi melhor ele se exilar no Uruguai. E foi com isso que entramos nos nossos 21 anos de ditadura militar. É isso. Esse foi mais um podcast. Agradeço. Valeu. Fala, Zezé. Bom dia, cara.